A Itália é um país com 60 milhões de habitantes e uma área um pouco maior que o estado do Rio Grande do Sul. A região tem enorme importância histórica, já que foi o berço do Império Romano e do Renascimento. Sua unificação ocorreu em 1861, mas o país só se tornou uma república em 1946, após o fim do regime de Mussolini. Sua contribuição histórica para o avanço nas áreas do direito, engenharia e arquitetura são indiscutíveis. No presente, a Itália é mundialmente famosa por sua gastronomia, moda, arte e turismo, sendo o sonho de consumo de muitas pessoas ao redor do globo. Desde sua reconstrução após a Segunda Guerra Mundial, o país figura entre as maiores economias do planeta, com seu PIB girando em torno de 2 trilhões de dólares em 2022. Porém, atualmente, a Itália é uma das principais preocupações do continente europeu, já que sua economia encontra-se estagnada há mais de uma década e sua dívida pública atual está em 150% de seu PIB. Mas por que isso está acontecendo? O que tem de errado com a economia italiana? É isso que vamos entender nesse vídeo. Após sua reconstrução nos anos 50, a Itália se firmou como uma potência econômica nas décadas de 60 e 70, quando cresceu em média 4,8% ao ano. Com uma economia bastante abrangente, o país se desenvolveu não dependendo apenas de um ou outro setor. Eles têm uma forte indústria de manufatura, agricultura altamente desenvolvida, turismo relevante e foram polo em setores artísticos como música e cinema. A verdade é que outros países ficariam felizes se tivessem apenas um ou dois desses setores tão fortes como a Itália. Tornaram-se mestres em adicionar valor aos seus produtos, utilizando suas matérias-primas para produzir grandes artigos de luxo que seriam vendidos a preços muito maiores, fazendo de sua indústria algo extremamente lucrativo. Como, por exemplo, o setor automotivo, onde é a casa de marcas luxuosas como Ferrari, Lamborghini e Maserati. Podemos ver o mesmo caso acontecendo na indústria da moda, onde a Itália é a base de luxuosas marcas como Armani, Gucci e Dolce Gabbana. Os italianos tiveram seu auge nos anos 90, quando tinham renda parecida com franceses, britânicos e alemães. A fórmula econômica italiana desse período era ter a lira italiana, sua moeda na época, desvalorizada, combinada com uma indústria produtiva intensa. Com a lira italiana desvalorizada frente às outras moedas, os produtos italianos eram mais competitivos internacionalmente, pois com a mesma quantidade de dólares se comprava mais artigos de lá do que de outros países que tinham sua moeda mais valorizada. Porém, essa desvalorização da lira tem um lado negativo. As importações são feitas em dólares, o que deixava o preço mais salgado para os italianos trazerem equipamentos e maquinário para modernizar sua indústria. O rumo da Itália começou a mudar em janeiro de 2002, quando o país adotou o euro como sua moeda oficial. Com uma moeda forte, os produtos do país se tornaram menos competitivos, já que seu preço no mercado internacional ficou mais elevado. Junto a isso, a produtividade de sua indústria estava atrasada se comparada à de outros países, visto que ela não foi modernizada durante anos devido à sua velha moeda desvalorizada e o custo maior para importar máquinas necessárias.
Entrando menos dinheiro no país, alguns problemas que antes eram ignorados começaram a aparecer. O principal deles foi a burocracia. Segundo o Banco Mundial, a Itália é apenas o 58º melhor país para se fazer negócios no mundo, ficando atrás de países como Quênia, Marrocos e Armênia. Isso se reflete em demora para abrir ou fechar uma empresa, cobrar dívidas ou obter qualquer tipo de registro. Além da perda de tempo, toda essa burocracia leva a outro grande problema: um funcionalismo público imenso. Esses funcionários têm altos salários e estabilidade garantida em suas posições, o que gera gastos recorrentes e inflexíveis para o governo. Para se ter uma ideia do tamanho de seu estado, a Itália possui 200 senadores, enquanto países muito mais populosos como o Brasil têm 81 e os Estados Unidos 50. Outro obstáculo político que o país tem que enfrentar é a instabilidade de seus primeiros ministros no cargo. Em média, os eleitos ficam pouco mais de 2 anos no cargo, o que dificulta bastante estabelecer planos nacionais de longo prazo. Em outubro de 2022, assumiu o comando do país Giorgia Meloni, que será a 7ª a ocupar a cadeira em 10 anos. Além disso, a Itália precisa lidar com a grande desigualdade que existe entre as regiões do país. Praticamente todas as grandes indústrias, marcas luxuosas e o centro financeiro de Milão se localizam no norte do país, ao passo que no sul de seu território a economia é predominantemente agrária, com grandes fazendas produzindo commodities. Isso faz com que a renda dos cidadãos do norte seja, em média, 80% maior que a renda dos habitantes do sul, causando duas economias com velocidade e prioridades diferentes, o que afeta e dificulta a tomada de decisões políticas. Agora, as esperanças do país estão depositadas nas mãos de Giorgia Meloni. A primeira-ministra sobe ao poder num cenário particularmente difícil para a Itália e para a Europa, com a inflação subindo e incerteza sobre a economia. Também há a crise energética, outro dos grandes desafios de Meloni nesse novo mandato. Antes do início da guerra na Ucrânia, a Itália importava 95% do gás que consome, sendo que 40% vinha da Rússia. A nova comandante se elegeu com a promessa de diminuir impostos e gastos do governo. Entretanto, as dívidas elevadas da Itália e seu fraco crescimento deixam a coalizão da primeira-ministra limitada em sua agenda de corte de impostos no país. Nos resta acompanhar se Meloni conseguirá adotar boas medidas para a economia italiana voltar a ser uma das protagonistas no mundo. E aí, gostou desse vídeo? Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. E não se esqueça de deixar o seu like. Até a próxima!